Olá pessoal, então o assunto de hoje vai ser a respeito de combinação de sombra, porque às vezes a gente vê por aí muita maquiagem que tem umas combinações meio que bizarras, fica maravilhoso, foge de ser um color blocking, às vezes uma sombra, um olho passa a ter 6, 8 tons e na minha opinião, acredito que a Fer também, pro dia a dia, pra uma balada, eu acho que passa a ser muito butterfly, muito fantasy, muito fantasia, não é nada... Muito artístico. Exatamente, muito artístico. Então, assim, a dica de hoje é como combinar as cores para que elas não fiquem com cara de borboleta, tá? Então, a primeira sugestão que eu vou dar é o seguinte, vamos supor, essa paleta que são 8 tons, certo? É uma paleta, a câmera lá, é uma paleta de tons frios, por quê? Gama de azul, vai anotando aí, azul, verde, lilás, roxo, é tudo cores frias. O vermelho, o amarelo, o laranja, cores quentes, tá? Elas podem combinar entre si? Sim, mas sempre em proporções diferentes. Tá, então vamos supor, eu vou fazer um look de cores quentes. Então eu posso colocar, tipo, a gama do vermelho, laranja e amarelo. E colocar um fundinho azul turquesa, que é uma cor que combina com elas. Só que assim, colocar o azul turquesa mais perto do laranja e amarelo e fugir um pouco do vermelho, que são cores que não combinam muito entre si, tá? Em pequena proporção. Então vamos supor, eu posso fazer uma maquiagem preto, lilás com fundo roxo e colocar um detalhezinho, mas é um detalhezinho, um pouquinho amarelo, alguma coisa assim, mas que não fique nada muito exagerado, são apenas detalhes, tá? Amiga, é um detalhe, amiga, só. Você não vai chegar e colocar o amarelo debaixo da sua sobrancelha, vai ficar feio. Tá? Então assim, o que acontece? Às vezes, eu vou tossir, às vezes, tem maquiagem, vamos supor, então vamos fazer uma maquiagem amarela, tá? Eu tô com um vestido beterraba ou então um vestido berinjela e com amarelo vai ficar legal. Tá, tudo bem, faz o cantinho amarelo, o restante faz com preto ou então faz com um berinjela bem fechado para não combinar com a roupa também. Mas assim, não faça um olho completamente amarelo, porque senão você vai, né, não vai fugir do contexto. O olho vai chamar mais atenção que a roupa, que o seu cabelo, que qualquer outra coisa. E não é uma tensão positiva, é uma tensão negativa. Entendeu? Então é o seguinte. Outra coisa também que eu tenho birra. Maquiagem carregada não é necessariamente ter uns cílios carregados. Então se a maquiagem já é ultramente exagerada, colorida, se ela não for uma maquiagem artística, pra que pôr cílios postiços? Tá, vamos dar uma equilibrada, ou é a sombra, ou é os cílios, ou então se é o olho que está mais leve, a boca é mais carregada. Nunca ser tudo de uma vez, porque senão passa a ser muito caricata, muito artística. Gente, outra coisa, às vezes vocês fazem maquiagens lindas, sabe? Ficou lindo, o delineado ficou lindo, a sombra ficou fofa, ficou tudo legal. Aí a pessoa vai colocar um cílio postiço enorme. Que gente, tampa a hora que você inteira. abre o olho, não dá pra ver a sombra, você só vê o cílio. Então pra que pintar a pálpebra? Vai lá, coloca o cílio, só passa o lápis preto e tchau, entendeu? Já dá o mesmo efeito. É. Porque querendo ou não, as pessoas vão ver vocês, não vou falar gente porque eu não saio maquiado, mas vão ver vocês saio não. Vão ver vocês com o olho aberto, não o olho fechado. Então exatamente. É interessante que você o vai efeito chegar na festa final... assim, oi gente, tudo bem? Exatamente. É uma coisa que eu falo muito. A maquiagem, ela não precisa estar perfeitamente perfeita. Por quê? Ela tem que estar interessante quando você está com o olho aberto. O olho aberto tá os dois tons iguais, tá os dois olhos iguais, ótimo, não precisa estar vocês entenderam. Milimetricamente corretos. Por quê? Eu não tenho dislexia, eu tenho epilepsia. Corta. E entendeu? Então vamos supor, essa aqui é uma paleta de cores frias. Tirando o branco e o preto, todos os tons são frios. O lilás, o azul, o prata. O prata é frio, o dourado é quente. Não interessa, porque...
E, gente, geralmente, quando você compra uma paleta assim, né, tipo essa, Ai, corta. Ai, meu Deus. Você enfiou o dedão na minha coisa. Pronto. Gente, geralmente quando você compra uma paleta assim, que é um quarteto, octeto, sexteto, geralmente, não tô falando que é sempre, mas geralmente as cores que estão na paleta, elas se combinam. Combinam entre si. Tá? Então, assim, se você usar, você pega a paleta e fala, eu vou usar as cores dessa paleta, vai ficar legal. Porque as cores, elas combinam, tá? A não ser aquelas paletas super, né, nada a ver. 88 cores. Você não vai querer passar as 88 achando que vai ficar tudo legal. Não vai ficar legal. Ou então aquelas paletas que vem uma sombra, sei lá, vermelha, azul. Essa é um bom exemplo. Né? Essa paleta, por exemplo. Essa paleta. Então, uma paleta dessa, por exemplo, que são 3 cores. Vou dar o zoom. Bem diferentes. Ela dá o zoom e tem que ir indo junto, né? Tá? Então o que acontece? Eu posso combinar o roxo com o amarelo, tipo o azul com o amarelo, o roxo com o azul. Só que a gente tem que dosar essas proporções. Por quê? Vamos supor, se eu faço metade roxo e metade amarelo, não fica muito legal. Então se eu fizer um olho bem roxo com o canto preto e só o cantinho interno amarelo, fica maravilhoso. Entendeu? É só a gente dosar e proporcionar tanta proporção, né? Não, é o que eu sempre falo no blog. Fala. Às vezes eu uso uma sombra mais discreta e eu faço só um ponto de cor, né? Sim. Então, por exemplo, você usa uma sombra na pálpebra toda e aí você olha e fala, não, mas tá muito sem graça. Então usa um ponto de cor, mas assim, é um ponto de cor. Você não vai passar a sombra em tudo. É claro que assim, em alguns casos fica legal, igual a Rihanna fez no clipe dela, a gente da Bionatus, tá? Igual a Rihanna fez no clipe, que ela tá com uma sombra amarela, com o côncavo bem marcado. Fica legal, mas é aquela coisa, você tem que saber usar o bom senso. Sim. Tá? Ela é artista, ela tá com o cabelo vermelho e é o clipe dela. Agora, se você sair de casa assim... Com o cabelo vermelho, a sombra amarela, você não é Rihanna. Bom, deixa eu falar uma coisa. É aquela coisa, né? A gente não pode proibir nada, né? Mas... Não, a gente não tá aqui pra proibir, a gente tá aqui para orientar. Quem quer ser orientado, tá? Quem tem uma opinião formada já. Agora, se você não quer, clica em tchau. Quem queira. Bom, é o seguinte, essa paleta, por exemplo, ela vem o branco, o rosa, um azul, piscina e um chumbo. Chumbo, Então, o que a gente pode fazer nesse caso? No caso, se eu usar o branco será a cor mais clara e, no caso, o azul, a cor mais escura, certo? Então, eu marcaria o côncavo com o azul, no caso, o restante com o branco. Aí, já no caso, se eu fizer o azul e o chumbo, no caso, esse aqui seria a primeira cor e esse aqui eu marcaria o côncavo. Entendeu? No caso do azul com o rosa, o rosa ele é mais forte que o azul. Então eu marcaria o côncavo com o rosa e iluminaria e passaria o resto com o azul. Ou então ainda, nossa, quanta opção, usando os 4, por exemplo. Iluminaria com o branco, passaria o comecinho do canto interno com o azul, o restante com o rosa e o côncavo com o chumbo. Vocês estão entendendo? Tira o zoom. Não tem como elas responderem. Mas deu pra entender. É simples de entender, tá? É só dosar a proporção. Podemos finalizar já? Acho que ficou claro, né? A outra coisa, por exemplo, a maquiagem é durante o dia, eu já quero usar uma sombra mais colorida. Tá, então, pode usar a sombra mais colorida, só que em vez de... Desculpa. Tuberculose. Em vez de, tipo, usar o lápis preto, delineador preto, usa o marrom, usa uma máscara marrom pra dar uma equilibrada, ficar mais... É meu microfone? Tô te entrevistando. Ai, obrigada. O meu nome é Caio Toledo. Primeira vez que eu tô no programa. Bom, então... Não é assim. A
maquiador Caio Toledo. Ah, não vou falar isso. Aí, entendeu? Então a gente pode dar uma equilibrada colocando os tons marrom pra ficar mais suave. Eu vou dar na tua cara. Então é isso. Ah tá, mas que cor de sombra, que cor de blush fica bom pra mim? Isso será o nosso assunto no próximo programa. Continue assistindo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.